Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Glória a Deus. Seja bem-vindo a mais um culto que nós estamos realizando, em mais uma oportunidade que Deus nos oferece. Que você possa, junto comigo, louvar ao Senhor. Daqui a pouco, abrir o seu coração para receber mais da palavra dEle, se alimentar da palavra dEle. E que você possa, aí no conforto da sua casa, de onde você estiver, através do seu celular, do seu computador, da sua televisão, poder contemplar o Senhor conosco aqui, enquanto nós tivermos que estar distantes, né? Enquanto ainda não pudermos nos reunirmos. Então vamos glorificar o Senhor. Te convido a cantar um hino que se chama Oferta Agradável a Ti. Que a nossa vida possa ser uma oferta a Ele. Todos os nossos dons, todos os nossos talentos, o que nós somos, para que cada vez mais possamos servir ao Senhor com alegria, com bastante dedicação. Amém? Glória a Deus. Louve ao Senhor aí, de onde você estiver. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei, meus 12 talentos são pra te servir, meus bens preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és o Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei, meus 12 talentos são pra te servir,
meus bens preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra, Senhor, eu escondi no meu coração para não pecar contra ti, Senhor Jesus. Só tu tens as palavras de vida, Senhor. Tu és a fonte de vida. Que nós possamos ser alimentados, saciados, dia após dia, Senhor, por aquilo que tu és, por aquilo que a tua palavra diz. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Louvores fazem tão bem a nossa alma, não é verdade? Então, nessa hora, já que nós já louvamos 2 hinos, nós já começamos esse culto ao Senhor, que você possa abrir seu coração, sua mente, seus ouvidos, para ouvir mais da palavra do Senhor nessa hora. Amém? Deus abençoe. Quero agradecer a Deus por esse momento, pela oportunidade que Ele nos tem dado de estarmos mais uma vez na presença dEle. Quero também glorificar ao Senhor por sua vida, meu irmão, meu amigo, que onde você estiver vendo esta mensagem, que ela possa entrar no seu coração, que ela consiga ter um lugar reservado dentro dele e nos seus momentos de necessidade, nos seus momentos de busca pelo Senhor, ela possa surtir efeito na sua vida. Que Deus abençoe sua casa, né? Quero abençoar sua casa, quero pedir ao Senhor que te proteja, te livre de todo o mal nesse tempo e que o bom Deus possa se fazer presente na sua vida. Quero convidar você a abrir comigo sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 60 até o 69. Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 60 até o 69. Diz assim a palavra de Deus: Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é este discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interrogou-os: Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Contudo, há descrentes no meio de vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: Por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Verso 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhes Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Vamos orar, querido irmão. Bondoso Deus, nós louvamos o teu nome, te agradecemos, Senhor, por tudo que tu tens feito em nossa vida, em nossa história. Voltar no tempo e imaginar o Senhor num diálogo com os discípulos, conversando com eles e mostrando a eles a
necessidade que o mundo tem de alguém para seguir, de alguém para servir, e de que, mesmo nesses momentos, pessoas o abandonaram, o deixaram sozinho. Louvado seja o teu nome, porque muitos dos que estavam presentes com Jesus ficaram lá e reconheceram que creem nele. Nós também, ó Deus, temos esse desejo e essa vontade de crer que tu és um grande Deus e trabalha em nossas vidas todos os dias. Portanto, receba toda a honra e toda a glória por tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos. Li aqui o Evangelho de João, capítulo 6. Para que você possa compreender junto comigo qual é o contexto de que Jesus estava falando com seus discípulos, ele havia nos versículos anteriores, ali no capítulo 5, ele estava falando de que ele é o pão da vida, né? E como pão da vida, nós só podíamos ter vida se pudéssemos comer deste pão. E comer deste pão significava ter participação na carne dele, comer a carne dele. Isso foi uma expressão usada por Jesus que deixou todo mundo assustado, né? As pessoas se perguntando, inclusive, né, como que nós vamos poder comer a carne dele, né? O que nós vamos fazer? Vamos pegar o braço dele e comer? Vamos pegar um pedaço da perna dele e comer? As pessoas que estavam ali em volta começaram a se escandalizar, né? E alguns, diante disso, até deixaram Jesus, foram embora. Esse é o enquadramento, esse é o contexto do texto que nós acabamos de ler. Jesus, então, vai se afastar um pouco, se voltar para os discípulos, que é um grupo menor, um grupo mais reduzido. E mesmo os discípulos estavam tendo dificuldade de compreender tudo aquilo. Não tem uma explicação, a não ser que o corpo e a carne dele é o sacrifício, né? É o sacrifício dele na cruz do Calvário. A não ser isso, né? A explicação mais óbvia é essa. Agora, depois de tantos anos, fica fácil para nós identificarmos e sabermos do que ele estava falando, né? Mas era o corpo dele que ia ser partido na cruz, o sangue dele que ia ser derramado na cruz. Ele falava disso. E tem, inclusive, uma profecia tratando desse assunto, né? O profeta Isaías e o profeta Amós também vai tratar desse assunto. O profeta Joel, perdão. Jesus está agora voltado para os seus discípulos, conversando com eles e olhando para eles e explicando que eles não podem se escandalizar pelo que Jesus fala, pelo que Jesus diz, né? Porque se eles estão se escandalizando por aquilo que ele está dizendo, imagina, né? Aqui é o contexto de Jesus, se eles vissem Jesus voltar para onde ele saiu, de onde ele veio, né? De onde ele estava sentado primeiro, no trono de glória, né? Reinando, tendo a construção do mundo como sua obra mais simples até, né? A construção do universo foi produto das suas mãos. Então aquilo sim era glória, aquilo sim era coisa. E os discípulos se escandalizaram também, porque estavam vendo ele aqui na terra, né? Passando por todo o sofrimento, tribulação, tendo que se submeter a um monte de coisa. Os discípulos também iam se escandalizar da mesma forma. E aí Jesus, então, dá uma oportunidade para eles, deles irem embora. É quando nós vamos ter, então, o versículo 68, né? Versículo 68 e o 69 é aquele em que Simão Pedro diz: para onde nós vamos? Tuas palavras são palavras de vida eterna. E aí, tuas palavras são palavras de vida eterna. Nesse ponto aqui, nós temos então o reconhecimento dos discípulos e dos apóstolos de que Jesus é quem melhor fala, é quem melhor ensina, é quem melhor tem palavras para edificar a vida e transformar a vida das pessoas. E o versículo 69, que é de todo extraordinário. A palavra de Deus é toda extraordinária, mas alguns versículos em determinados tempos da nossa vida nos comovem, né? Os discípulos, né, especialmente Simão Pedro ali como porta-voz, diz para Jesus: e nós temos crido que tu és o Filho de Deus. É o versículo 69, né? E nós temos crido e conhecido que tu és o Filho, né? O Santo de Deus.
Esse é o contexto. Duas coisas que eu queria compartilhar com você, que esse texto falou comigo, e eu aprendo muito com ele, e eu quero compartilhar com você nessa manhã dessas verdades que me inspiram e vai inspirar você com certeza. O verso 66, se nós voltarmos aqui, o verso 65 diz assim: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Se pelo Pai não lhe for concedido. Olha, nós estamos agora diante de uma afirmativa que deve nos chamar a atenção, que deve nos trazer pensamentos e sentimentos em relação ao nosso Deus. Observe que agora é Jesus falando para os discípulos: ninguém pode chegar até mim, ninguém pode vir a mim se o Pai não conceder essa proximidade, se o Pai não o trouxer para perto de mim. Você deve dar glória a Deus, você deve exaltar o nome dele nesse momento, você deve colocar todos os seus pensamentos e os seus sentimentos agora na presença do Senhor, porque, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus está dizendo que foi Deus quem concedeu a oportunidade de nos aproximarmos de Cristo. Ou seja, você só se achegou para Cristo porque Ele te concedeu essa oportunidade. Muitos foram embora, o nosso texto diz, né? Alguns dos seus discípulos, alguns dos seus seguidores estavam lá por algumas razões, né? Alguns estavam porque precisavam de um milagre na sua vida, nós vamos ter exemplos disso nos evangelhos. Alguns estavam porque eram carentes de alimento, precisavam de uma provisão diária. Outros estavam porque tinham as expectativas de um Messias que vinha libertar todo o povo. Outros se aproximaram de Jesus porque achavam que com ele era melhor de andar e melhor de viver, porque os outros eram autoritários, os outros eram mandatários, os outros mais arrancavam do que doavam. Em Jesus eles encontram uma doação e algumas coisas que eles precisam. Mas somente poucos, né, estavam com Jesus pela sua real função, pela sua real tarefa neste mundo, que era a de dar um novo modelo de vida, ensinar uma nova forma de se apresentar diante de Deus, ensinar outras maneiras de você glorificar e exaltar o nome do Senhor. E aqui está o que eu quero chamar a sua atenção. Deus concedeu que a mim e a você, e aqueles apóstolos lá, aqueles discípulos, né, seguidores de Jesus, no começo da era cristã, pudessem se aproximar dele. Foi Deus quem concedeu isso. Você e eu só estamos perto por causa de uma concessão. Aqui, então, está a advertência que nós temos que carregar na nossa mente. Não podemos nos afastar de Jesus, não podemos nos distanciar dele, porque foi uma oportunidade que Deus nos deu de nos aproximarmos dele, de vivermos com ele, né? E aqui fica bem claro você compreender e entender, porque Jesus escolheu a plenitude dos tempos, né, que nós tanto falamos essa palavra. Era um tempo escolhido, né? um recorte na história da humanidade, da criação do mundo. Deus vai fazer um recorte, e nesse recorte ele vai inserir Jesus. E é o pessoal, é a geração, são essas pessoas que dão a oportunidade de conviver com ele. Portanto, ele vai dizer: vocês só estão aqui convivendo comigo, se aproximando de mim, porque o Pai concedeu que isso acontecesse. E aí, eu e você que estamos hoje, no século XXI, experimentando a vida cristã, só vamos ter a oportunidade por causa do próprio pedido do nosso Senhor, em João capítulo 17. Não os peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Todos os que tu me deu, de maneira nenhuma lançarei fora. É Jesus agora pegando a oportunidade que Deus nos deu para estarmos diante dele e dizendo: aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Né? E isso é a vontade de Deus. O que eu disse para você: não se afaste de Deus. A oportunidade que você tem de estar perto dele foi uma concessão divina. Foi Deus que permitiu. A segunda coisa,
ela está exatamente no verso 60 e no verso 68, né? Vou ler de novo aqui o 68, porque ele é mais profundo em sua expressão, né? Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Tu tens as palavras de vida eterna. Esse é Simão Pedro dizendo. Agora, preste atenção, querido irmão e querida irmã. Se é em Jesus que nós vamos ter as palavras de vida eterna, se é em Jesus que nós vamos ter conforto para o nosso coração, se é em Jesus que nós vamos ter alento para a nossa vida, se é nele que nós vamos encontrar tudo aquilo que nós necessitamos para a nossa vida, devemos então, diante disso, nos perguntarmos de quais são essas palavras de que tanto Pedro fala, de que tantos apóstolos agora falam, que os atrai para diante de Jesus. Bom, a palavra de Deus nos dá algumas, né? Algumas. Mesmo João, no capítulo 8, nós vamos ter Jesus Cristo dizendo: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ora, é uma palavra de vida eterna. Para nós nos aproximarmos de Deus, para nós vivermos com Ele, para nós estarmos com Ele, precisamos reconhecer que Deus é espírito e importa que eu e você o adoremos em espírito e em verdade. Estejamos na presença dEle, no nosso espírito e dentro da verdade do nosso coração e da nossa mente, buscando e servindo a Ele diariamente. Né? Os evangelhos vão, em todas as suas narrativas, falar de um Jesus que está chamando: eu sou a videira verdadeira. Agora, essa é talvez a expressão de maior sentido, né? É de que eu sou a videira, neste mesmo evangelho de João, eu sou a videira verdadeira. Todo ramo que estando em mim, produzindo fruto, é limpo para produzir mais fruto ainda. Né? Sem mim nada podeis fazer. Ora, são palavras de vida eterna, de que nós temos que estar com Cristo, de que nós temos que andar com Ele, que nós temos que viver com Ele. Esse é o desejo, são essas palavras que atraem os apóstolos para diante de Jesus. Né? Outra vez ele vai dizer para os apóstolos, no Evangelho de Mateus: vou construir morada, e quando eu for, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Precisamos acreditar, meus irmãos, que este tempo, por mais ruim, complicado e difícil que seja, ele é um tempo em que Deus nos desafiou a nós crermos nele, nos desafiou a termos a convicção de que ele vai fazer morada e vai vir nos buscar para viver com ele. Não esqueça, porque essas são palavras de vida eterna, né? Outra palavra de vida eterna que ele dá no Evangelho de João também: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Palavras de vida eterna. Aí, num dos momentos em que está todo mundo indo embora, porque eles se esqueceram que foi uma concessão de Deus. Muita gente vai embora, os fariseus e os saduceus se escandalizam. Seguidores de Jesus que estavam ali sem a motivação correta, vão também embora. Aí, nesse momento, é quando os apóstolos fazem um apanhado de tudo aquilo que eles haviam experimentado e vivido com Jesus, e aí diz: para onde nós vamos? Para quem nós vamos? Nós temos contigo as palavras de vida eterna. E aí, aqui tem outra coisa que você deve aprender também. Aqui tem outra coisa que você deve aprender na sua trajetória de vida cristã. Para que os discípulos tivessem essa consciência, eles precisaram rememorar tudo aquilo que Jesus havia feito com eles. Eles precisaram construir mentalmente ali, rapidamente, tudo aquilo que eles haviam passado com Jesus. Mas olha, o que é que eu te chamo a atenção agora? E aqui é importante, eu te chamo a atenção para isso, e não gostaria que você deixasse de observar esse detalhe, porque Pedro, João, André, Simão,
Tomé, todos eles andando com Jesus, eles viram Jesus curar enfermo, viram Jesus dar vista a cegos, viram Jesus fazer aleijado andar, viram Jesus curar toda sorte de enfermidade, viram eles multiplicar pão no deserto, viram ele andar por sobre as águas, viram ele fazer toda sorte de milagres e expressar de todas as maneiras o seu poder sobrenatural. Eles vão observar tudo isso, mas o que falou no coração deles? Qual foi a coisa mais importante que falou para eles? Qual foi a coisa que eles lembraram naquele momento? E eu quero te chamar a atenção para isso. O que eles lembraram? Das palavras que Jesus havia ensinado, das palavras que Jesus havia dito. Queridos irmãos, eles poderiam ter argumentado qualquer coisa, eles poderiam ter usado qualquer outra coisa. Nós vamos para onde? Quando a gente tiver fome, é tu que multiplica pão. Mas eram as palavras de Jesus que entraram no coração. Sabe de uma coisa, meu irmão? Você vai ser abençoado. Você vai ver Deus operar grandes milagres na sua vida. Mas nada vai ser tão importante quanto esta palavra. Ela é a espada de dois gumes. Ela é, como diz Timóteo, né? Ela é aquela palavra que entra em nosso coração e transforma o nosso viver e a nossa vida. São as palavras de vida eternas. É aquelas que entram na nossa alma, elas que não desaparecem da nossa mente nos nossos momentos de grande dificuldade, nos nossos momentos de luta e de sofrimento pelas quais nós passamos. Hoje, eu estou aqui para dizer para você que você não precisa se lembrar das bênçãos de Deus sobre a sua vida. Nunca faltou. Nunca faltou. Não faltou para mim nem para você. Se você dobrar o seu joelho aí no chão e fazer 5 minutos de reflexão, você vai ver que a mão de Deus esteve contigo durante todo esse tempo. O que tem faltado e o que deve ser fruto dos nossos pensamentos, fruto das nossas reflexões, são as palavras que ele nos ensinou, aquilo que ele nos disse, aquilo que ele esteve nessa terra, passa 3 anos dizendo aos discípulos, e depois eles tiveram o trabalho de escrever para cada um de nós. A palavra de Deus, ela deve nos fortalecer nesse tempo, ela deve trazer a nossa vida, a bênção do Senhor, é ela que deve ser o alento para a nossa alma, né? Para o nosso coração, ela que deve ser aquilo que vai nos confortar, ela que deve ser o que vai nos abençoar nesse tempo. O que eu te disse, e eu quero trazer a sua memória de novo, para você não esquecer. Primeiro, você só se aproximou dele porque Deus concedeu. Se sinta privilegiado. Esse texto é uma concessão para todo mundo. É uma concessão para todo mundo, né? Qualquer um pode se aproximar dele. Mas quantos foram embora? Quantos que você mesmo conhece que foi embora, que largou, que deixou, que a semelhança dos seguidores, de alguns seguidores aqui, desapareceu, sumiu, não quis mais ficar com ele e foi embora. Então, essa é uma coisa que você tem que se apegar no seu coração. A outra coisa que eu te disse é que essa palavra, ela é aquilo que mais nos chama a atenção. Pelas palavras que ele nos ensinou, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados. Isso é uma palavra de vida eterna, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Isso é eterno, meu irmão. Isso é eterno. Sabe, isso vai servir para mim, que estou aqui nesta geração, vai servir para os meus filhos. Quando eu morrer, vai servir para os meus netos, para os bisnetos. Ela vai servir para você, para todas as gerações que vier depois. Isso são palavras de vida eterna. Isso são palavras de vida eterna, né? Aquele que, estando em mim, né? Isso talvez a mais extraordinária de todas. João também, capítulo 11. Ainda que esteja morto, viverá. Aquele que estando comigo, ainda que esteja morto, viverá. Isso é palavra de vida eterna. Você não pode esquecer isso. A outra coisa que eu te disse foi que eles poderiam ter lembrado de tudo, qualquer coisa,
né? Eu fico até preocupado, porque diante de Jesus ele passa para mim, vocês não querem ir embora também? Alguém vai dizer para o Senhor assim, eu não, eu quero ficar contigo, porque contigo a gente pode até andar por sobre o mar. Pedro, por exemplo, poderia ter dito isso. No entanto, ele não disse, né? Ele se lembrou, foi das palavras de Jesus, dos ensinamentos que ele tinha deixado, de que era a sua principal tarefa, a sua principal missão, nos ensinar um novo modo de vida, um novo estilo de vida, um estilo agora baseado na crença, na fé e na esperança. E nós, diz o texto, né, diz os discípulos, temos crido que tu és o Santo de Deus. Quero que essa palavra fique no teu coração, meu irmão, porque Deus ele nos deu um tempo de carência em todas as áreas. Todas as áreas. Estamos todos nós assustados. Estamos todos nós, de certa forma, preocupados, né? Longe daqueles que nós amamos, em sua grande maioria, sem saber como é que vai ficar os nossos proventos, o nosso sustento, porque estamos agora à mercê do Estado e do que os governantes decidem. Estamos vivendo um tempo de carência, de culto, de irmandade, de fé cristã. Eu quero te dizer que você não pode basear a sua vida só nos encontros da igreja, porque este tempo foi a forma que Deus encontrou para te dizer que a vida cristã não é dentro de um templo, só ela é fora dele também. Estamos vivendo esse tempo de carência toda. E aí, se você se ajoelhar agora, ou se você se sentar e começar a pensar em tudo aquilo que está faltando para você, em tudo que está faltando na sua vida, você precisa pronunciar o que os discípulos disseram, mas eu vou continuar contigo, Senhor, porque só em Ti eu tenho a vida eterna com o Teu Filho Jesus. Amém? Olha, quero te fazer este desafio. Fique, permaneça, esteja com Ele. Vamos orar. Quero pedir ao Senhor que coloque essa palavra aí no teu coração. Feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos. E pense em Deus, pense em tudo aquilo que Jesus fez por você. Bondoso Deus, louvado seja o Teu nome, Senhor, nessa noite, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que Tu és. Tu és um Deus gigante. E nós não vamos, ó Deus, deixar de andar contigo, de viver contigo, porque de fato só em Ti nós temos vida eterna. Quero abençoar a vida do meu irmão, da minha irmã, dos meus amigos, para que a Tua palavra, Senhor, entre no coração deles e permaneça lá, que eles encontrem na Tua palavra e contigo tudo aquilo que eles carecem e necessitam para viver. Abençoa cada um, Senhor, abençoa cada um em todas as suas necessidades e recebe toda a honra e toda a glória por isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Querido irmão, querida irmã, o Senhor te deu uma semana abençoada, viu? Que essa semana seja uma semana de vitória para a sua vida, que o bom Deus encontre você todos os dias, que Ele levante sobre você e sobre a sua casa o seu rosto e te dê a paz em nome de Jesus. Amém. Amém.